Povo, hoje a gente vai de novo com um vídeo de top 5. Eu gosto muito de fazer esses vídeos, eu acho muito divertido, muito gostoso, porque eu posso dar várias dicas diferentes, posso conversar com vocês, bater um papo diferente aqui e tudo mais. E hoje o nosso top 5 é então, como vocês viram aí no título, livros de terror que me deram medo, povo. Eu separei aqui então 5 livrinhos aqui, muito legais, que esses aqui me deu medo mesmo, gente, me deu medo isso aqui. Espero então que vocês curtam. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Então, povo, hoje a gente vai conversar então sobre livros de terror que me deram medo. Eu separei 5 livros aqui que me deixaram assustado mesmo, que me deixaram com medo, que me deixou assim olhando por cima do ombro, que me deixou com medo de sair no escuro de noite para poder beber um gole d'água, esse tipo de coisa. Mas primeiro eu tenho que esclarecer para vocês, existe diferença entre medo e susto, pessoal. Susto é quando você tá assistindo alguma coisa e vem aquele BUM! E você se assusta, ou vem aquela cena chocante, você se assusta. Susto é uma coisa física, sabe? Você sente ele. Medo é uma coisa mais sensorial. Você vai sentindo ele dentro de você. Não é aquela coisa que vem passageira, vai e pronto, entendeu? É uma coisa que fica com você, é uma coisa que vai te incomodando ali, que vai te deixando tenso, que vai te deixando desconfiado, que vai te deixando cabreiro, sabe? Esse tipo de coisa. Então, esses livros são livros que me fizeram sentir essas sensações, então, que me deixaram com medo mesmo, sabe? Que de noite eu ficava pensando naquilo, que chegava a me dar pesadelos. Teve uns aqui que me deu pesadelo de verdade, sabe? Que me fazia ficar com medo de andar na casa durante a noite para poder ir no banheiro, para poder beber água e tudo mais. Que me fazia ficar com medo de ficar sozinho dentro de casa. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que antigamente, quando eu era criança, eu era mais corajoso para histórias de terror. Eu assistia qualquer coisa, nunca ficava com medo. Lia qualquer coisa, nunca ficava com medo. Hoje em dia, gente, eu tô cagão. Eu tô medroso pra essas coisas. Eu pego certas histórias, essas histórias me impressionam, me deixam com medo de verdade, povo. Então, eu resolvi fazer esse top 5 porque eu acho que é muito legal esse tipo de sentimento. Porque livro de terror, te passar isso é muito legal. É uma coisa rara, né? Porque poucos livros de terror realmente dão medo. A maioria te dão incômodo. Mas quando te dá medo, o trem é brabo mesmo. Então eu separei essas 5 obras aqui, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui por ordem. Não vou mostrar por ordem não consigo separar qual que me deu mais medo aqui não. Acho que todas me deram medo a seu modo. Então, vamos lá. Eu separei então A Hora do Vampiro, do Stephen King. Povo, hoje em dia ele é lançado aqui no Brasil como Salem, né? Que eu concordo que é um título muito melhor. Aliás, é o título original, né? Salem Slot. E esse livro me deixou com medo, gente. Me deixou com medo mesmo. Tem uma cena aqui em específico que o nosso protagonista, um dos nossos protagonistas, né, o menininho, eu esqueci como é que ele chama, ele tá dormindo na cama dele, aí de repente ele começa a escutar um barulho da janela. E ele vai pra janela e ele vê, flutuando na frente da janela dele, a pele muito pálida, os olhos brilhando assim, os dentes pontudos flutuando na frente da janela dele, o amiguinho morto dele. Deixa eu entrar, Danny. Deixa eu entrar, Danny. Deixa eu entrar. Gente, essa cena me deu tanto medo, mas tanto medo. Quando eu tava lendo esse livro, no dia, a primeira vez que eu li ele, tava calor. Tava muito calor, então eu tava dormindo com a janela do meu quarto aberta. Na hora que eu li essa cena, eu corri e fechei a janela. Eu não conseguia ficar com a janela aberta. Eu sei que vampiro é uma coisa que não dá medo, né? Que não assusta e tudo mais. Mas esse livro aqui me deixou muito assustado. Tem uma casa aqui, que é a Mansão Marsden. E essa casa é muito sinistra, essa casa é muito estranha. Corre lendas pela cidade que a casa é mal assombrada. E que o homem que morou lá, o Sr. Ruby, ele era um homem muito estranho e que ele invocou seres das trevas na casa e na cidade e tudo mais. E me deixava com medo também. Gente, é um livro muito bom. É um livro incrível. Eu acho que todo mundo que lê isso aqui vai gostar. Se não ficar com medo, pelo menos vai ficar apreensivo. O próximo livro que eu coloco nessa minha lista também é do Stephen King. Se chama então O Iluminado. Povo,
O Iluminado, povo do céu, quem não leu o Iluminado aí precisa corrigir esse erro e ler, viu? É um baita livro. Essa edição aqui é a edição nova que a Suma lançou, né, naquela coleção, Biblioteca Stephen King, né? Edição de capa dura e tudo mais. Inclusive eu tenho que reler essa edição aqui, porque eu fiquei sabendo que essa edição tem um capítulo extra e eu quero ver. Mas voltando aqui então, é uma história de casa mal assombrada. Só que aqui, ao invés de ser uma casa, é um hotel, o Hotel Overlook. E a gente tem o Danny, a gente tem o Jack, a gente tem a Wendy indo para esse hotel, então, na estação fria, na estação que o hotel está fechado. E o hotel é mal assombrado e começa a acontecer as coisas sinistras aqui. E, gente, esse livro me deu muito medo, em especial nos momentos que o Danny tá andando pelos corredores do hotel e ele começa a escutar vozes e acontece as coisas esquisitas. Quando o Jack começa a ser atormentado pelos espíritos daqui e tudo mais. Quando ele tem uma hora que eles estão dormindo, eles escutam um barulho esquisito. Parece que tá tendo muita gente conversando, muita gente dando uma festa lá no salão principal do hotel. E eles vão olhar então e eles começam a ver o elevador subindo. E eu fui ficando tenso, fui ficando tenso, o elevador subindo, o elevador subindo, o elevador subindo. Quando o elevador chega, que ele abre, saem balões de dentro do elevador de festa, gente. Povo do céu! E esse daqui é outro daquele livro que me deixou assim com medo de andar de noite pela casa. Sim, gente, é muito bom, é muito tenso. Eu acho que é porque o Stephen King constrói muito bem os seus personagens nesse livro aqui. Na Hora do Vampiro, os personagens, por serem muitos, é uma cidade inteira que a gente acompanha aqui, não tem essa construção tão detalhada de personagem. Mas aqui a gente só tem 3 personagens. E eles são extremamente bem construídos. A gente tem o passado de cada um deles. E isso deixa a história ainda mais crível. Ainda mais combinado com a isolação deles, que eles estão isolados nesse hotel, no meio da neve, sem contato com ninguém. E a coisa vai ficando feia ali. Gente, me deu medo, viu? Me deu medo de me deixar cabreira assim, olhando por cima do ombro, com medo de sair do quarto. O próximo livro é um livro que me deu pesadelos. Esse daqui. Ed e Lorraine Warren, Demonologistas. Esse aqui saiu pela Dark Side Books, né? Eu acho que todo mundo deve conhecer esse livro aqui. É o primeiro, do Ed e Lorraine Warren. E esse livro é uma série de relatos desse casal de investigadores paranormais. E aonde me deixou com medo é justamente quando eles começam a contar a história. É justamente quando começam a contar esses relatos, então. Porque no começo você tem uma introdução contando como eles se conheceram e tudo mais. E quando vai contando esses relatos, essas coisas esquisitas que eles vão lidando, gente, é um pior do que o outro. É um mais escabroso que o outro. É um mais tenso que o outro. Eu acredito muito nesse meio paranormal, nesse mundo sobrenatural. Então, muitas das coisas que estão aqui eu acreditei mesmo, sabe? E, gente, sabe quando você fica com medo, que você fica tenso? Eu, no momento, na época que eu tava lendo esse livro, eu tava dormindo, não em um quarto, porque a gente tinha mudado para uma casa pequena até a nossa casa que estava em reforma ficar pronta, essa daqui. E eu tava dormindo na sala. E nessa sala eu ficava de frente com a porta. E essa porta era de vidro e dava para o quintal. E o quintal escuro e tudo mais. Gente, quem disse que eu consegui dormir? Eu ficava lembrando do livro, eu ficava sonhando e revirando e olhando para aquela bendita aquela porta de vidro e ficava delirando, vendo coisa lá fora. Gente, foi uma noite péssima. Nossa, foi um livro que me impressionou bastante, viu? É um livro que eu acho que assusta muito, em especial para os crentes nesse tipo de assunto aqui, no mundo paranormal e tudo mais. Eu acho que assusta bastante, que é muito impressionante. O próximo livro eu acho que é um dos livros mais assustadores que eu já li. O primeiro eu acho que é o pior de todos, mas esse aqui me deixou muito assustado. Eu li ele eu acho que umas 3 vezes na vida só. A primeira vez que eu li ele eu tinha 9 anos, por aí, eu acho que foi. Que é então Horror em Amityville, do Jay Anson. Essa edição aqui é aquela antiguinha da Círculo do Livro, mas a Dark Side Books lançou uma edição nova, eu até tenho aqui, tá guardado lá pra cima. Mas eu tenho ela, mas eu gosto muito dessa edição aqui. Essa edição tem valor histórico pra mim, tem valor sentimental pra mim, porque eu ganhei ela da minha mãe quando eu era criança.
E eu li esse livro já sabendo que era uma história real, porque na época a gente tinha os filmes e tudo mais, o SBT passava muito os filmes de horror em MTV. Eu lembro que eles passavam muito o 1, o 2 e o 5, que é aquele Uma Questão de Hora. O 1, o Horror MTV, o 2, A Possessão, né? O MTV 2, A Possessão. E o 5, que eu acho que é o 5, que é o Uma Questão de Hora. Esses passavam... Ah, e também passava aquele A Fuga do Mal, que é o 4. O SBT passava demais isso. Na minha época, o SBT, a Globo, a Bandeirante, a Manchete passava filmes de terror assim durante o dia, pessoal. Cinema em casa, sessão da tarde, cine trash, essas coisas. Então a gente assistia tudo, né? E eu adorava, amava, né? E eu assistia esses filmes de MTV e adorava, achava muito bom, sabia que era história real e tudo mais. Então minha mãe me deu o livro. Ela tinha esse livro que ela encontrou numa casa abandonada quando ela era criança. E ela guardou esse livro para sempre, então. Quando eu nasci, cresci, ela viu que eu gostava de ler, ela pegou o livro e deu para mim. E assim que eu ganhei o livro, eu comecei a ler e amei o livro, achei muito bom. Mas, povo, o livro, para quem é, mais uma vez eu reforço, para quem acredita nesse meio sobrenatural, nesse meio paranormal e tudo mais, o livro é muito impressionante. Em especial para quem acredita nessa história, né? Porque essa história tem algumas incongruências aqui e ali. Tem muito cético falando que o livro não passa de uma farsa e tudo mais. E eu encaro assim, mesmo o livro sendo uma farsa, ele é uma excelente história de terror. E é uma história de terror que assusta. É uma história de terror que deixa a gente assim, cabreiro. Ainda mais quando começam a acontecer as coisas estranhas. E o livro, ele é uma sucessão de fatos assim, pequenos, que vai culminar num final gigantesco, né? Aí tem uma porta que se mexe aqui, aí tem uma descarga que ao invés de sair a água branca, sai preta, uma gosma preta. Aí tem objetos que começam a sumir aqui e ali, ninguém acha. Aí tem uma cadeira de balanço que começa a balançar sozinha. Aí tem o frio cortante na casa que vai ficando cada vez mais aterrador, cada vez mais opressivo. Aí tem o clima da casa também, né? Os familiares entre si que começam a ficar agressivos uns com os outros do nada. E a história vai sucedendo aos pouquinhos, assim, a conta gotas. E você vai lendo esse livro, é um livro de leitura muito rápida. Essa edição aqui tem 195 páginas. Você vai lendo esse livro, você vai ficando cada vez mais tenso, você vai ficando cada vez mais encucado com as coisas que estão acontecendo aqui. Aí as pessoas dessa casa começam a ter pesadelos esquisitos. E a menina começa a conversar com uma porca, que ela fala que é a melhor amiga dela. E essa porca tem os olhos vermelhos. Aí de repente o pai e a mãe da família começam a ver par de olhos vermelhos olhando para eles da janela. E o negócio vai ficando feio. Gente, é um livro que me deu pesadelos também. É um livro que me assustou bastante. Eu lembro que por muito tempo mesmo, não foi assim uma, duas noites não. Acho que foram por anos, assim. Eu fiquei tendo pesadelos com esse par de olhos vermelhos me olhando do escuro. Gente, inclusive, quem não conhece, eu escrevi um livro chamado Noites de Terror. Vocês podem ver ele aqui. E o principal vilão desse livro, então, é um ser com um par de olhos vermelhos. Justamente inspirado nesse meu pesadelo que eu tive recorrente por muitos anos da minha vida, que foi decorrente desse livro aqui. Então, gente, olha, é um livro que me deu muito medo. É um livro que me deixou bastante impressionado. Mas vamos falar aqui, vocês acham que eu parei de ler? Vocês acham que eu não li depois? Eu li mais 2 vezes o livro. E eu tô pensando seriamente em pegar esse ano pra poder ler de novo. Porque esses dias pra trás eu reassisti o primeirão. O filme, o Horror MTV de 1979. O filme me deixou cagado de medo. Mas eu amei. E eu tô pensando seriamente em pegar, então, o livro para poder ler mais uma vez. Porque eu quero passar por essa experiência de novo. E o próximo e último livro, então, dessa nossa lista aqui é esse clássico absoluto aqui. O Exorcista, do William Peter Blatty. Essa edição aqui é aquela edição histórica minha que eu tenho, antigona, da Nova Cultural. Eu adoro essa capa, eu acho essa capa muito sinistra. Esse livro tem um filme magnífico, né, gente? É redundância falar do filme. E esse livro, a primeira vez que eu li ele, eu tinha acho que 12 anos, por aí. Eu tinha 12 anos a primeira vez que eu li esse livro aqui. E antes eu já tinha assistido ao filme.
O filme eu sempre gostei dele, embora nunca me deu medo, nunca me deixou impressionado. Foi um filme que eu sempre gostei muito, foi um filme que eu sempre assisti e reassisti, e eu sempre quis ler o livro. Aí uma amiga de escola minha falou que ela tinha o livro, que o livro era da mãe dela. Eu fui na casa dessa amiga dela, dessa minha amiga, e falei: ô mãe da amiga, você me empresta esse livro? Ela falou assim: não, eu não te empresto, eu te dou. E ela me deu essa edição aqui então. Aí eu li o livro, e conforme eu lia, eu fui ficando cada vez mais tenso, cada vez mais assustado, porque o livro é 1000 vezes mais opressivo, 1000 vezes mais pesado que o filme, pessoal. O clima do livro, ele tem um clima estranho, sabe? Um clima esquisito. Você vai lendo o livro e parece que tem alguma coisa errada, sempre pairando sobre a história. E uma coisa que minha amiga Malu fala, que quando ela tá lendo certos livros de terror, ela sente uma presença junto com ela lendo. E eu justamente, quando tava lendo esse livro, eu sentia também uma coisa esquisita junto comigo, quando eu tava lendo esse livro aqui. E, gente, é uma história muito pesada. É uma história muito tensa. É uma história... O livro é extremamente bem escrito. Personagens extremamente bem desenvolvidos. A história, né, gente, é incrível. Quem já assistiu o filme com certeza sabe o tanto que é boa. E o livro tem uma coisa muito legal, que você fica o tempo todo na dúvida se é possessão demoníaca mesmo ou se é problemas psicológicos. Você fica o tempo todo assim nisso. Em um capítulo você tem certeza que a menina tá possuída. No outro, aí vem um psicólogo e fala que ela tem problema tal, tal, tal. Aí você fica com a dúvida ali. Aí no outro, o padre presencia uma coisa estranha que não tem explicação. Aí no outro, ela faz um exame e esse exame dá positivo para alguma coisa. E é um livro que te deixa assim na dúvida o tempo todo. Mas mesmo assim, você fica com aquilo na cabeça, tipo, o que tá acontecendo aqui? O que é isso? É um livro incrível e é um livro que me deu pesadelos também. Me impressionou muito mais do que o filme. O filme, embora seja muito gráfico, visual e tudo mais, é um filme muito bom, mas não me assusta. Não me dá medo aquele filme, eu gosto dele. Mas o livro não, o livro... Sabe? Tanto é que esse livro eu acho que eu só li 2 vezes na vida. Eu li ele nessa edição aqui e depois li numa edição nova, porque essa edição minha aqui eu guardo mais por valor histórico, por valor sentimental, né? Ele tá todo comido por traça e tudo mais. Vocês podem ver aqui, ó. Ainda dá pra ler, sabe? Só que, nossa, dá uma dó. Olha aqui, vocês estão vendo, né? Mas eu guardo ele mais por valor histórico mesmo. Tá velhinho, olha aqui, desmanchando, soltando aqui a cola. Mas é um livro muito bom. É um livro que me deixou com medo de sair no escuro durante a noite também. É um livro, olha, estupendo, fenomenal. Então, pessoal, vocês gostaram dessa lista de hoje? Vocês querem que eu faça mais listas nesse estilo? Eu separei até aqui uns... Eu tava pensando, separei aqui, pensando em fazer uma lista semelhante a essa, só que com filmes. 5 filmes que me deram medo. Vocês querem ver uma lista assim também? Querem que eu faça mais listas, assim, tipo 5 personagens de terror, de livros de terror que são marcantes e tudo mais? Vocês querem que eu faça mais listas assim? Se quiserem, é só falar pra mim que eu faço, viu, povo? Porque eu achei muito divertido fazer esse tipo de lista, esse tipo de vídeo. Espero que tenham curtido. Deixa o dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo, povão. Tchau, tchau.